Hoje o título da mensagem: a vida é muito curta para ser pequena. Na verdade, era uma palestra que eu estava assistindo do Mário Cortella, e ele tem inclusive esse título. Eu não estou pregando o que ele está falando, mas eu vou citar algumas coisas como base para a gente entrar no nosso sermão. E ele citou nessa palestra uma frase do Barão de Itararé, que também é um brasileiro, acho que possivelmente ele seja do Rio Grande do Sul. E esse barão disse o seguinte: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Minha observação sobre isso é que tudo está ligado ao nosso dia a dia, aos nossos valores, ao nosso comprometimento, às nossas ações. Então não dá para a gente esperar um tipo de vida vivendo de outra forma. Então ele diz: a vida é resultado disso, do que nós fazemos todos os dias. Mas ele cita ainda que entende, o Cortella, que a vida é curta para ser pequena. Nessa ideia ele diz assim que quem entende isso tem uma insatisfação. Quem entende que a vida é curta para ser pequena, para não ser tão grande quanto foi planejada ser, diz que tem uma insatisfação positiva. Mas deixa eu dizer, ele também fala de uma insatisfação negativa para a gente entender. A insatisfação negativa é aquela insatisfação que frustra, que causa medo mesmo, que causa tristeza, que paralisa a gente. Então essa é negativa. Mas a positiva é aquela que entende o que eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo pela vida e com a vida. Eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo. Então ele vai atrás de propósitos mais excelentes para a sua vida do que ser conformado com o que ele tem. Então isso é uma insatisfação positiva, quem entende assim. Então a palavra de Deus para os nossos corações hoje é: como é que nós nos tornamos, né? Como é que nós nos tornamos, ou tornamos essa vida curta uma vida grande, não pequena, mas uma vida grande e maravilhosa. Como? Primeiro, você vai ver que eu vou lendo o texto conforme a gente vai andando até pelo tempo. Uma vida grande é uma vida consciente, e olha esse contraste aqui. Uma vida grande é uma vida consciente da sua pequenez. Eu estou impressionado com o que Davi está fazendo aqui, porque ele tem uma riqueza de detalhes sobre a vida e o sentido da vida. Tem muitos sinônimos que ela está dando que vale a pena a gente pensar. Está nos versículos 4 a 6 de Salmos 39. Eu quero que você leia comigo. Diz assim, bem forte, leia na sua casa também: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que os meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano passa como um sopro. Somos apenas sombras que se movem. Ele passou todos esses versículos falando sobre essa vida, a pequenez da vida. Então a vida, para ele, é a seguinte: meu tempo é breve, o nosso tempo é breve. Ele está dizendo: os meus dias são contados, a minha vida é passageira, é do tamanho de palmos. Você não precisa pegar uma régua para medir. Escuta, alguém pode me dizer sobre a vida? Ele falou: olha, mede 2 palmos e você vai ver a distância, você já sabe o que é a vida. Ah, você não entendeu ainda? Ela não passa de um momento. Mas ele falou assim: também não passa de um sopro. Ele está dando a medida da vida. Sopro. É isso, passou. Mas ele vai ainda, ele diz: somos sombras que se movem. A ideia de sombra sombra e vapor, eles passam rápido. Você está passando, você vê a sombra e dali a pouco ela não está mais. Ele está dizendo tudo isso. Agora, quem sabe você vai me perguntar: por que essa palavra, no momento que a única coisa que se fala nesse mundo, não é só em Londrina, né? Nas casas, em todos os lugares, se fala sobre morte? Por que o pastor vai falar sobre brevidade da vida nesse momento? Bem, na minha experiência, deixa eu dizer para vocês, a gente só fala sobre morte em 2 momentos só. 2 momentos. A gente fala sobre morte no dia de finados, porque a gente lembra os nossos que morreram, e a gente avalia sobre isso, né? As nossas lembranças, nossos sofrimentos ou agradecimentos. Ou então a gente fala sobre morte na hora que alguém morre. Nós vamos lá, todos nós paramos, aquele silêncio no velório, todo mundo pensativo sobre a vida. Então, é desse jeito. Mas é um assunto que nós não falamos nos outros dias,
É um assunto que nós não queremos ouvir. E aí um outro momento você fala, e quando as pessoas ficam doentes? Quando elas ficam doentes, fazemos de tudo para não falar, e nós lutamos de um jeito contra a morte que não se imagina, porque essa é a nossa natureza. Mas o homem mais sábio do mundo, ele falou uma coisa que eu quero chamar a nossa atenção. Ele diz assim, é melhor você estar num velório do que numa festa. Nós estamos querendo correr de tudo isso, né? Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa ainda mais importante. Ele diz assim, é melhor estar num velório do que numa festa. Será que você e eu não percebemos que Deus, eu vou colocar entre aspas, está nos forçando a parar? Porque nós estamos confinados, você ouviu isso? Qual é o setor que mais sofre? O setor de lazer. Quais são as coisas que onde estão pegando, onde as pessoas estão ficando doentes? Nas festas. Será que não entendemos que Deus está forçando a gente a parar as nossas festas, as nossas loucuras de vida, para a gente ir para os velórios, que é o que nós estamos fazendo, na verdade nem podemos velar, mas aqueles que vão a gente ouve e só chora junto, mas para a gente parar para pensar sobre a vida? E por que é que um velório seria melhor para a gente do que Deus pegar e dizer, não, vamos festejar, eu coloquei você numa redoma, a vida é isso, nem pense sobre isso, porque um velório é melhor? Na festa, bebendo ou não, mas por causa da festa, a gente está curtindo a vida, a gente não está refletindo sobre a vida, e a ideia também tem bebedeiras, a gente perde o sentido da vida, a gente perde a percepção da vida, e num velório nós paramos, meu Deus, a minha vida é curta, meu Deus, por que essa criança, Senhor, essa doença, por que esse querido que eu amo tanto, que nós fizemos de tudo, e não teve saída? Então, aí a gente pensa, o que será que eu estou fazendo com a minha vida? Se isso aconteceu, pode acontecer comigo. Muita gente toma decisões importantes nos velórios. Então, a nossa natureza não deseja pensar sobre isso. A nossa natureza rejeita, a nossa natureza pecaminosa, por isso que pregar sobre isso, para muitos, falam, por que esse pastor está pregando isso? Sabe o que seria legal? Eu pegar e dizer um monte de coisa legal para você, olha, é o seguinte, aproveita desse momento, Deus vai te tirar dessa situação, porque Deus é poderoso, Ele vai te proteger, Ele protege mesmo, mas eu não sei quem de nós, se eu não terei, se cada um de nós não teremos que passar por situações complicadas ainda. Por isso a gente tem que parar para refletir isso que Ele está dizendo para cada um de nós. Precisamos ser conscientes da nossa pequenez, se a gente quer entender e viver uma vida grande para Deus. Segunda coisa para pensar, uma vida grande, é a vida que é consciente de que as preocupações não levam a nada. Todas as vezes que nós nos encontramos, todos nós, eu, você, nos encontramos diante de uma situação difícil, a primeira coisa que acontece é que vai palpitar, vai bater desespero no coração, como nós estamos agora. Tanto pela TV, nunca nós tivemos tanto acesso a tantas informações pela mídia, né? Pelas mídias sociais principalmente, você está recebendo o tempo todo. Eu sei que tem alguns até que estão assustados quando eu estou mandando as mensagens para você do que está acontecendo. Eu espero que você não fique assustado. Eu espero que você fique e peça para Deus, eu estava falando aqui, a força e a alegria para você chorar com os que choram. Se nós somos irmãos e devemos levar as cargas uns dos outros, a gente deveria aproveitar esse momento. Mas me parece que, com todas essas informações, nós entramos no modo que eu vou chamar assim, modo fantasia, modo imaginação, e nós começamos a antecipar um monte de coisas na vida. Já foi dito numa pesquisa que 75% daquilo que a gente tem medo, daquilo que a gente sofre, nunca vai acontecer, mas nós vivemos em função disso. Então é esse modo fantasia, esse modo imaginação que nós entramos. Aí começa a ter tosse, ter dor de cabeça, até uma febre aparece no momento que nem deveria, de tanta preocupação, aí você, nossa, eu acho que eu estou com vírus. Claro que você vai tomar cuidado e vai ver se está. O cuidado é normal, a gente precisa tomar. Mas eu estou dizendo, esse medo, essa preocupação ansiosa tão grande. Meu Deus, vai faltar combustível, né? Começaram a prender os carros lá que estavam na frente, daqueles que entregam o combustível. Será que vai faltar alimentos? Vai subir? Será que a minha empresa vai falir? Será que eu vou ser demitido? E a pessoa começa a viver isso. O versículo 6 diz assim, parte dele, vamos ler comigo? Somos apenas
sombras que se movem, e aí nessa parte, e nossas inquietações não dão em nada. A preocupação ansiosa, que acha que não vai ter o que comer, a preocupação não vai trazer comida. Essa preocupação ansiosa. A preocupação ansiosa que acha que vai morrer, não vai esticar nem um segundo mais, nem um dia mais na vida. Essa preocupação não faz isso. A preocupação que acha que vai perder o emprego, não vai proteger o emprego. Não protege, não garante emprego, o medo. As coisas vão ficar, o que o salmista entendeu foi assim, as coisas vão ficar do mesmo jeito. Só que eu vou um pouco mais. Nem sempre vai ficar do mesmo jeito. Porque o nosso medo, a nossa preocupação ansiosa pode fazer a gente tomar decisões, né, que não deveriam, e a gente pode antecipar ou piorar a situação que já está difícil. Então Deus orienta você e eu a trocarmos a inquietação, preste atenção nisso, trocar a inquietação da nossa vida pela oração. Ele está dizendo em Filipenses 4, que nós conhecemos, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, ele está dizendo, antes, por coisa alguma, por nada, ele diz, todas as coisas nós devemos correr a Deus, para Deus em oração, súplica e ações de graça. Ele está dizendo, troca a preocupação pela oração. Quando nós corremos para Deus, então ao invés de ficar, meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que isso vai ser assim? Será que meu filho está doente, agora estou no hospital? E a gente fica desse jeito, claro que dá angústia. Mas ele está dizendo assim, isso não vai mudar. Muda se você dobrar o seu joelho. Muda se você correr para Deus e dizer, Pai, eu estou desesperado. Pai, eu não vejo saída. Meus recursos se esgotaram. Mas o Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas. Tem misericórdia de mim, ajuda, intervenha nessa situação. Ele diz, e sabe que o texto garante no próximo versículo? Ele diz, quem troca a preocupação pela oração, que corre para Deus, ele diz assim, a paz de Deus. O resultado é, a paz de Deus, diz que guarda o coração e os pensamentos. O que a paz de Deus vai fazer? Vai tomar conta de um coração angustiado, um coração assustado, um coração que já não vê mais saída, e a mente que está totalmente preocupada e olhando nessa direção, ele diz, eu vou fazer você olhar numa outra direção, a direção da bênção, a direção da provisão, de um Deus que tem controle de todas as coisas, o Deus da paz. Quando nós trocamos a preocupação, a paz de Cristo assume o nosso coração. Terceiro, uma vida grande é uma vida também consciente do esforço inútil. O dinheiro é uma coisa essencial, nós precisamos dele. Como precisamos? Deus planejou e nós vivemos, nós fazemos essa troca todos os dias de coisas pelo dinheiro, então nós precisamos dele. Então nós, por causa disso, nós trabalhamos muito para ganhar o máximo que a gente puder. Nós compramos coisas com aquilo que a gente ganha, a gente tenta comprar coisas e investir em coisas que nós consideramos importantes para as nossas vidas, para nos dar essas duas coisas, conforto e segurança. Por isso nós fazemos isso. E se você olhar a vida de todo mundo, se resume a isso. Nós trabalhamos, nós lutamos, nós conseguimos coisas, nós queremos a segurança e o conforto. O versículo 6, eu vou ler de novo, mas a última parte dele, que é o enfoque. Diz assim, somos apenas sombras que se movem. E nossas inquietações não dão em nada. E agora, acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Perguntas sensatas aqui seriam as seguintes. Primeiro, com quem vai ficar tudo o que eu vou construir? Quem que vai usufruir desse? Vai aparecer um genro lá na frente, meio doido, gastão, e que eu fiz tudo na minha vida para casar com a minha filha e depois acabar com tudo? Ele está colocando. O que eu vou poder levar comigo dessas coisas, ou com quem ficará então tudo que eu vou construir? O que eu vou poder levar comigo dessas coisas para a eternidade que eu estou construindo? O que eu levo comigo? Para que e para quem eu dou duro danado todos os dias? Para quê? E para quem eu me esforço todos os dias? O quanto isso tudo está valendo a pena? Por último, o que tudo isso está causando na minha vida, na minha família, nos meus amigos, na minha saúde, na minha espiritualidade. O que tudo isso está causando? Seriam perguntas para a gente avaliar quando a gente é consciente do esforço inútil.
E não é que você não lute pela vida. É o esforço quando eu ignoro Deus, quando a minha prioridade são os meus planos e Deus não está nesses planos. Não é a bênção de Deus, não é a agenda de Deus, não é o projeto de Deus. Essas perguntas quem é que faz? Quem entende que a vida é curta para ser vivida de uma maneira pequena. Para não chegar lá no final e falar arrependimentos. Mais um na estatística de arrependimentos. Quarto lugar, uma vida grande é uma vida consciente de onde realmente está a sua esperança. Davi chega a uma conclusão depois de refletir sobre isso que eu citei até agora nos outros pontos. Ele descobriu a pequenez da vida, ele entendeu sobre que as preocupações são sem sentido, as preocupações ansiosas que elas não produzem nada, e ele também entendeu sobre a inutilidade dos esforços, por mais que eu lute. E Davi escreveu isso, e depois o homem mais sábio, que é Salomão, escreve isso tudo em Eclesiastes, se você quiser entender mais sobre essa lei do esforço inútil. Aí o versículo 7, ele chega à seguinte conclusão, leia comigo. Agora, Senhor, o que devo esperar? Ele diz, és a minha única esperança. Ele diz assim, da vida eu não posso esperar nada. A vida ela é exatamente isso, ela é traiçoeira, eu não posso esperar. A vida é passageira, a vida é frágil. Então ele diz assim, meus dias estão contados, eu entendi isso. O Senhor é a minha esperança porque meu tempo é curto. As minhas preocupações não me fazem ficar melhor na vida. Diz, meu esforço não tem nenhum sentido, já que eu não sei se eu vou poder aproveitar disso. Então, ele entende que deveria canalizar sua esperança em outra direção. E para mim é interessante o que ele fala, se a gente quer entender o que é um coração esperançoso. Ele fala no Salmo 40, que é o próximo, né? Eu estava falando do 39. Salmo 40, de 1 a 4, ele diz assim, só ouça, porque a gente não tem no telão. Ele diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele diz, toda a minha esperança. Essa é a conclusão. O que eu posso esperar da vida? Ele diz, nada, a não ser decepções, frustrações. Ela vai me passar o pé, a perna. Então ele diz, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ele está dizendo. Ele me ouviu. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro, Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele diz, muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. E ele termina, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás de orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Ele colocou toda a sua esperança no seu Senhor, no nosso Senhor. Diz, meu coração não está dividido entre, será que eu preciso investir mais? Será que eu preciso correr mais? Será que eu preciso comprar mais? Ele vai fazer todas essas coisas, ele diz assim, eu preciso mais de Deus. Essas coisas são boas, mas elas não me garantem nada, então ele diz, então a minha confiança está nele, meu coração não é dividido. Eu não estou dividido entre o que me faz feliz. Ele está dizendo, eu não estou dividido entre o que me dá a verdadeira segurança. Eu não estou dividido onde está todo o conforto da vida. Ele diz, eu não estou dividido sobre o que me realiza, o que me satisfaz. Eu já sei, a minha esperança é o meu Deus. Ele é tudo o que eu preciso. E ele entende o seguinte, que a pessoa que confia em Deus e coloca toda a sua esperança em Deus, ele muda todo o seu entorno. Porque ele está dizendo assim, ele está dizendo, meu pé estava num atoleiro. Você sabe o que é isso? Minha vida estava toda enrolada, no emaranhado. Ele diz, e ele me tirou de lá e me colocou sobre uma rocha, e me colocou sobre um lugar seguro. Nós estamos vivendo um momento de medo, de insegurança, e nós precisamos crer, que Deus, se Ele for a nossa esperança, o nosso coração não estiver dividido, Ele nos tira desse lugar, desse lamaçal, dessa lama, desse lugar de medo, de insegurança, e diz, e coloca sobre uma rocha, a rocha é Jesus. Ele diz, lá você estará seguro, eu e você estaremos seguros. Mas mais que isso, ele diz,
eu pus um novo cântico na sua boca, nos seus lábios. Eu penso que nesse momento, quando você fala de medo, Deus tem misericórdia de você, em nome de Jesus. Nenhum problema que você falou para mim que está com medo, eu não vou te pegar, não vou falar para ninguém sobre isso, não é essa a questão. Eu também. Mas sabe, nesse momento a gente precisa entender uma coisa, todo mundo está com medo. As pessoas estão perdidas, os líderes mundiais não sabem fazer, por isso que fecham o que não devia fechar, deixa aberto o que não deveria. Para mim, se eles controlassem mesmo essas baladas, essas bagunças que estão onde as coisas estão acontecendo, tivessem coragem e pulso, então possivelmente poderia mudar, mas está todo mundo perdido, tentando agradar e sair bem nessa situação, enquanto muita gente morre, e fechando coisas que não devia fechar. Eu lamento, não estou dizendo que tem que deixar aberto, só estou dizendo que não estão sabendo o que fazer. Nós precisamos de uma voz profética, nós precisamos da voz dos pastores, nós precisamos da igreja, nós precisamos de cristãos comprometidos que tenham um novo cântico no lábio, nos seus lábios, exatamente no meio do lamaçal, no meio das dificuldades, e que as pessoas possam olhar e entender e louvar e agradecer a Deus e sentir-se seguras. Mas se você e eu, como cristãos, somos assustados, amedrontados, enfiamos a nossa cabeça na areia espiritual e ficamos, ai meu Deus, olha o que está acontecendo, será que vai morrer meu parente? Se morrer, meu irmãozinho, deixa eu falar uma coisa para você, seria a melhor coisa que aconteceria conosco. Você entendeu isso? Se eu morresse, o único jeito de eu chegar até Deus na vida eterna é passar pelo caminho da morte física. E nós ficamos lutando por essa vida mesquinha, medíocre, de sofrimento. Nós falamos que quem morreu agora está na presença de Deus, louvando a Deus, mas nós não acreditamos nisso. Ficamos o tempo todo querendo tirar a pessoa de lá e precisar estar aqui, porque olha que sofrimento, ele está bem. Se foi com Jesus, está experimentando o paraíso, e um novo corpo, sem dor, sem sofrimento. Um dia nós teremos tudo isso, seremos tudo que Jesus Cristo é. Então você precisa ser essa pessoa com um novo cântico nos seus lábios, para o mundo perdido, o mundo sem esperança. Enquanto as pessoas reclamam, enquanto as pessoas estão apavoradas, do seu lábio sai louvor, Deus continua sendo Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus continua sendo Deus, não mudou nada no céu, o céu não está apavorado. Ele é o expert em fazer isso, tirar a gente das nossos emaranhados e colocar num lugar seguro. A gente precisa crer nessa verdade. Então pega a sua Bíblia e joga fora e vai brincar de outra coisa, de casinha espiritual. Desculpa, irmãos, perdão, em nome de Jesus, Deus está nos chamando para viver um tempo diferente. E olha, pior, quando você olha Davi aqui, fica claro para mim o seguinte: naquilo que nós colocamos a nossa esperança, se torna o Deus da nossa vida. Quando ele diz assim, minha esperança está em Deus, e aqueles estão em deuses falsos. Os deuses falsos do trabalho, os deuses falsos da fama, os deuses falsos dos planos, os deuses falsos dos negócios, das aquisições, das pessoas. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus é um Deus falso na nossa vida. E a gente pensa que idolatria é uma imagem. Não, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida se torna o Deus da nossa vida. Mas também significa que naquilo que nós confiamos é daquilo que dependemos. Por isso muitas pessoas frustradas nesse momento. A gente como cristão construiu a nossa vida e a gente vive a nossa espiritualidade pensando aqui nesta terra. E aí quando as coisas começam a faltar, a gente começa a ficar desesperado e esquecendo que nós não pertencemos a essa terra. Aqui não é o nosso lugar. Quinto e último lugar. Uma vida grande é uma vida consciente de que a vida precisa ser vista da perspectiva de Deus. Você vai ver ele dizendo aqui, aos teus olhos. Versículo 6. Depois ele mais à frente ele diz isso, e no início, no 4. Ele está falando de ver a vida do jeito de Deus. A gente está ouvindo de todo mundo nesse momento que a gente tem a oportunidade de se reinventar. Como você ouviu isto? Mas a gente fala coisas que a gente não sabe o que significa. Né? Eu vejo gente tentando, não dá para se reinventar não. E tem outros que estão se reinventando no emprego. Mas a gente se reinventa em tudo. Menos se reinventar na espiritualidade, menos se reinventar na família. Nós estamos prontos a fazer planos para tudo.
É só fazer uma pergunta: você fez um plano para a sua família? Você fez um plano espiritual nesse período de 1 ano e pouco que Deus te deu? Se você não fez, meu irmão, está aí a resposta para você. E se você está esperando ouvir de mim uma coisa legal, assim, o pastor vai lá, não, você vai ouvir de mim o legal de Deus. É o que Ele está fazendo comigo, com o meu coração. Imagina ter um monte de igreja cheia, a gente está ouvindo disso. E aí as pregações são isso: vem aqui, dá o seu dízimo, dá o seu dinheiro. Você não ouve a gente falar disso, a gente não quer arrancar o que é seu. A gente não quer tirar dinheiro, você não compra Deus. Mas também não brinque com Deus. Mas estou dizendo, muito mais do que isso. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, parar de beber leite espiritual e ver coisas, porque há tanto tempo que estamos na igreja do Senhor Jesus. E a gente continua precisando que alguém entregue comida espiritual para a gente, prepare tudo para a gente. Então eu pergunto: você se reinventou espiritualmente? Sua família se reinventou nesse período? Ele diz assim que há um novo normal. A gente nunca ouviu sobre isso. Tem gente que nem sabe o que significa isso. Mas a gente sabe que há. Que daqui em diante não será como era antes. Prova disso, vocês todos de máscaras, né? A gente é obrigado a isso o tempo todo, né? E eu acho que isso nunca vai mais. Possivelmente daqui em diante é assim. E eu preguei domingo passado dizendo assim: oportunidades de Deus estão passando por nós todos os dias. Portas se abrindo e passando, abrindo e passando, abrindo e passando, como o que nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia, por mais de 1 ano, parando as nossas festas, e o tempo todo a gente vendo mais um velório, mais um velório, mais um velório passar. Como a arca de Noé sendo construída, e Deus dando tempo para o povo acordar, e entender o que Ele estava dizendo: o dilúvio virá, e tudo será destruído. Aqui há salvação. Versículo 4, que define tudo para mim. Ver da perspectiva de Deus. Olha o que Ele faz. Leia comigo. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. E de novo Ele repete: mostra-me que meus dias estão contados. E como Ele colocou um E, significa: mostra-me que a vida é passageira, que a minha vida é passageira. Mostra-me. Não é pesquisa que eu fiz, até comentei com o João e Juliano depois, eu não tinha percebido. Tinha estudado, fez tudo, aí quando eu entrei num comentário e descobri isso. O que ele está dizendo aqui? Mostra-me. Ele está fazendo uma oração. Uma oração. A oração sobre a morte. Ele não está falando da vida. Ele falou: mostra-me a brevidade da vida. Essa é a oração, uma oração que eu penso que não é normal a gente fazer. Então, se Deus não nos mostrar, irmãos, e por isso você precisa da palavra de Deus, você precisa de intimidade com Deus, precisa andar com Deus, porque se Ele não nos mostrar, nós vamos nos enganar com essa vida terrena, nós vamos acreditar que nós somos daqui, e a nossa esperança fica aqui. Nós também vamos esquecer que a vida é passageira, nós somos passageiros aqui. Vamos esquecer que o mundo é incapaz, nós vamos acreditar que Ele pode. Nós vamos esquecer que Ele é insuficiente, nós vamos achar que Ele satisfaz a gente. Nós vamos esquecer que Ele dá com a mão e tira com a outra, Ele é traiçoeiro, nós vamos confiar nele. Se Deus não nos mostrar, nós ficamos. Por isso que a briga sempre de Deus, lá no Velho Testamento, é: não se misture. Não se conformem com o padrão. Nós nos conformamos, se Deus não mostrar, nós entramos na forma do mundo e passamos a acreditar assim. 2 coisas que me queimam o coração aqui para eu encerrar, perto do encerramento. Deus precisa mostrar primeiro que você e eu somos seres eternos. Amém? Nós somos eternos. A nossa vida não se resume a isso aqui. A nossa vida não se resume a nascer, viver e depois morrer e acabou. Nós somos seres eternos. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos extraterrestres aqui, a gente precisa acreditar nisso. Esse não é o nosso país. Nós somos seres eternos e há uma vida eterna, e agora é a qualidade de vida que se vive, por isso nós não somos daqui. E essa vida eterna é a qualidade de vida que Deus tem para cada um de nós, que Ele conquistou. Nós somos seres eternos, não somos daqui. Isso muda tudo.
Mas ainda mais e mais importante é que nós somos, e Deus planejou isso para mim e você, que nós sejamos criados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dele. Ele nos recriou. Ele quer que a gente seja muito mais do que o Álvaro, o João, o Nelson, aquilo que nós planejamos na vida. Ele falou assim: eu quero que você, acima de tudo, você seja um Álvaro que é totalmente o que Jesus Cristo é. O Nelson e cada um de nós que estamos aqui. Então, quando a gente se envolve com a vida, a gente esquece que nós somos seres eternos, que não somos daqui, porque nós somos seres espirituais. Ele pôs em nós o seu espírito, é assim. É por isso que nós nascemos com aquilo que é de Deus. E isso vai voltar para Deus. Só que depende do que a gente fizer, a situação vai ser grave lá na eternidade, porque somos seres eternos. Então, o seu desejo, a minha busca, tudo que nós deveríamos viver cada dia é pensando: sou um ser eterno e o meu projeto é ser parecido com Jesus neste mundo. E sabe o que nós passamos a fazer todos os dias? Nós passamos a... Parece que a gente tem uma síndrome, e tem mesmo uma síndrome de Deus, que a gente fica tentando forçar as pessoas a serem parecidas com a gente. Isso é síndrome de Deus. Meu amigo, eu sei de muita gente com relacionamentos quebrados, porque meu amigo tem que parecer comigo. Meu amigo tem que pensar do meu jeito, tem que agir do meu jeito. Minha esposa está agindo assim, pensando assim, ela está errada. A briga e separação, empresas se separam, pessoas terminam relacionamentos por causa disso, só por causa disso. Porque eu tenho uma síndrome de Deus na minha vida e eu quero que a pessoa seja parecida comigo. E aí é o mal que a gente faz. E nós entramos numa forma e ficamos parecidos tudo com esse mundo, tudo que é aqui. Nos conformamos. Agora você aguenta ouvir isso? Que você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Você é ser eterno. Você aguenta ouvir isso? Que Jesus te chamou para ser Álvaro, que parece completamente com Jesus. É uma transformação que você, João, para ser uma transformação tão poderosa de Jesus na sua vida, inigualável. Não há limite. Vocês três lá atrás, não há limites para aquilo que Jesus pode fazer. Amém? Djalma, Clarice, Rubimar, Grilo, Douglas. Jesus está falando para você hoje: você é um ser eterno. O meu projeto para você não é você ser um Djalma melhorado. Não, eu vou melhorar a minha vida, eu vou ser um pai melhor. Não, ele diz: eu quero que você seja tudo quanto Jesus Cristo é. Esse é o projeto dele. Você e eu somos apenas viajantes. Estava lembrando a última viagem que eu fiz. Foi lá para Paraíba. Foi lá. Foi num congresso. Foi legal? Foi bom? Mas eu voltei. Lá não era meu lugar. Não importa que seja bom. Lá não era meu lugar. Um viajante. Fiquei no hotel, tive tudo que podia ter, da maneira normal, no evento, mas eu tinha que voltar para casa. Esse mundo Deus criou para a gente, e Ele nos recebe nesse lar, mas Ele quer dizer assim: você é viajante desse lar, chamado terra. Eu hospedo você, você tem tudo que você precisa, para o seu banho, para a sua alimentação, roupas, para a sua vida, mas Ele diz: amanhã, de manhã você prepara a sua roupa, prepara a sua mala, porque você vai seguir a sua viagem para o seu destino. A gente não pode esquecer, nós somos viajantes, estamos de passagem. Amanhã a gente pega a mala para ir para o destino. Alguns mais cedos, alguns fica 2 dias, 3 dias, eu estou dizendo tempo de vida, você está entendendo? Mas vai viajar, é garantido, porque é viajante, vai voltar para o destino. Então a gente não pode se enganar sobre isto. O que a gente precisa? Essa consciência de pequenez da vida, quando eu entendo o que nós estamos vendo hoje. Consciência da pequenez da vida, de que as preocupações não levam a nada.
do esforço inútil, de qual é a verdadeira esperança, e de que a perspectiva de Deus é a única perspectiva da vida que vale a pena. Então essa é uma insatisfação positiva que a gente precisava nutrir no nosso coração, com todas essas coisas. Aí eu vou transformar essa minha vida curta numa grande vida, apesar de curta. Aí já não pelo tamanho, mas pela qualidade. Ela é grande na qualidade, maravilhosa. Porque eu vivo tudo em função da minha eternidade. Eu vivo em função de ser parecido com Jesus, que é o projeto que Ele tem para mim. Vamos ficar em pé. Você está na sua casa, se quiser fazer isto, já que estamos num culto, fique em pé também, feche os seus olhos. Pode ser que você tenha vivido uma vida pequena. Imagino que mesmo com tudo isso, você não conseguiu perceber o que Deus está falando para você. Deus está dando tempo com exatamente aquelas coisas que são prioridades, que são essenciais na vida. Família, nossa casa, nossa saúde, né? Controle das coisas. Saber o que realmente nós precisamos, o que nós não precisamos. E velório após velório passando para dizer assim, é melhor você ver isso. Porque você vai parar para pensar sobre o valor da vida. Então, antes de orar, eu quero dizer para você, meu amigo que não conhece Jesus ainda, que está me assistindo nesse momento. Você não precisa mais saber que a vida é curta, porque você já sabe. Você não precisa saber que a vida é insegura, que não vale a pena, porque você já sabe. O Filho de Deus veio aqui a esse mundo exatamente para isso. Para levar você de volta para Deus. E para você, desta forma, encontrar o sentido da vida, o propósito da sua vida. E aí sim experimentar a verdadeira vida que Ele tem para você. Você é um ser eterno. Terá que voltar para Ele um dia. Todos nós vamos dar contas da vida que levamos, não importa. Todos vamos ter que aparecer diante de um tribunal e dar conta das nossas vidas. E Jesus criou um caminho para você. O caminho da salvação, que é Ele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser através de Jesus. Então Jesus é esse caminho que você encontra. Essa oportunidade que Ele tem para você. Não estou pedindo para você mudar de religião, não estou pedindo para você vir para a minha igreja. Estou pedindo para você ir para Jesus, abrir o seu coração para Jesus. Todos nós, como aqueles dois homens diante da cruz, terão que chegar a essa conclusão. De aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Todos terão. Jesus te convida nesse tempo para dizer sim para Ele, para essa vida curta, mas para Ele transformar essa sua vida curta numa vida maravilhosa, numa vida especial. Basta você dizer, Jesus, eu reconheço que você é Filho de Deus, eu reconheço que eu não posso fazer nada, o Senhor já fez tudo por mim, entra no meu coração, me perdoa e faz de mim uma nova criatura, um Filho de Deus. É só isso, é só essa oração. E Jesus vai fazer essa diferença na sua vida. Para nós que estamos vivendo uma vida de dependência de Deus, que já fizemos isso, Jesus está chamando para a gente abrir os nossos olhos, para a gente acordar, para a gente perceber o que está acontecendo, olhar para a vida e ver o que está acontecendo. A nossa volta, Ele está dizendo, por que mais um velório? Porque é melhor aqui. Melhor é que Ele está dizendo, repense a sua vida, repense ela, repense a sua família, repense tudo, e viva a sua vida em função da eternidade, e você vai experimentar o melhor de Deus. Obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo seu projeto, que o Senhor nunca vai desistir desse projeto e desistir de cada um de nós. Sua palavra diz na semana passada, o Senhor está sempre pronto para aquele que for na sua direção, não importa quem seja e nem como esteja. Se vier na minha direção e dizer, eu irei na sua, ajuda-nos, Pai, a entendermos esse momento, ao invés de ficarmos com medo, assumirmos a nossa verdadeira identidade, somos filhos de Deus, não pertencemos a esse mundo. O Senhor diz que nos fez assentar nos lugares celestiais, porque vivemos como escravos desse mundo, e com medo e assustados. Em nome de Jesus,
Ajuda-nos a vivermos desse jeito, sentados nos lugares celestiais, em vitória e em poder, e para sermos significativos para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos funcionários, para todas as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Cura a nossa igreja, Pai, cura a minha vida, cura cada um de nós que me assiste, cada um que assiste nesse momento, que possa ter um toque especial do Teu Espírito Santo e ter a sua vida renovada, no nome e poder de Jesus Cristo. Amém.